Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de cosmetologia, com o assunto matérias-primas. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Olá pessoal, vamos lá continuar nossa disciplina de cosmetologia e preparação de medicamentos. Então a gente vai para a nossa aula 33, que ainda é em matérias-primas de cosméticos, em que a gente tem mais ou menos umas 8 aulas que falam sobre matérias-primas. Basicamente as matérias-primas de cosméticos que a gente anda vendo são algumas substâncias que a gente já viu de certa forma dentro das preparações. Basicamente o intuito da gente falar absolutamente sobre matérias-primas de cosméticos, pessoal, serviria só para que a gente entenda dentro da preparação, que foi o conjunto, que era basicamente uma formulação para um tipo de produção. Então ela era com o intuito de a gente fazer uma preparação para um determinado sentido, né, para uma determinada indicação. E aqui a gente vai só o quê? Dentro dessas disciplinas, ver cada um dos recipientes e entender qual é a função dele dentro de cada preparação. Tanto que as atividades vão sempre se basear, de certa forma, em formulações já vistas pela gente. Só que a gente vai o quê? Classificar os nossos recipientes, para que a gente entenda para que eles servem, né, de certa forma. A gente vai para os nossos primeiros recipientes. Então, agentes de perolização. Isso é bem interessante, os agentes de perolização, porque na verdade eles são bem agentes farmacotécnicos. Eles não têm, de certa forma, interação farmacêutica ou cosmética em si dentro da preparação. Ele vai servir para dar a textura para o cosmético, para que ele fique, vamos dizer, mais perceptível, mais bonito para os olhos do cliente, né? Que é basicamente um efeito de perolizar, né? Que seria adicionar uma substância química ou pigmento especial a uma tinta ou mistura e trazer fisicamente uma superfície sólida para a luz que possa ser refletidas por produtos com grande intensidade em diferentes ângulos. Então ele vai dar aquele efeito de pérola, né? Que é das pérolazinhas. Então a gente tem vários produtos, na verdade, que basicamente são dessa forma, agem dessa forma. A gente vai desde alguns fatores de proteção solar, né? Alguns hidratantes, shampoos, condicionadores, né? Sabonetes líquidos que vão ter esse efeito perolado, né? Então, de certa forma, geram uma cor e um brilho assim mais para a pérola, né, que também de diferentes cores, né, não necessariamente seria aquela pérola rosa, né, seria basicamente todos os tipos de cor que a gente vai utilizar esse agente de perolização. Esse efeito ele agrega muito valor, né, aos cosméticos, na verdade. Os agentes de perolização eles são preparados a partir de moagem conjunta de minerais como a mica e o quartzo com ceras, né, normalmente estearatos. Então vai ter aquele efeito perolado por causa dos minerais, né? Principalmente a mica e o quartzo, que tem um certo brilho. E esse brilho bem característico de cristais, onde a gente vai utilizar para a pérola, porque a pérola em si, que a gente conhece, ela é basicamente um emaranhado de cristais que são polidos, né? Vão ser polidos, e essa polidez é que traz esse brilho, não é? Antioxidantes, esse a gente já falou muitas vezes, até teve algumas aulas no início do ano, onde que a gente falou sobre especificamente alguns produtos para a pele são antioxidantes, como os tocoferóis e a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico. Então, cosméticos com base oleosa, quando exposto ao ar ou à luz por algum tempo, podem se degradar por oxidação, né, gerando o desagradável odor de ranço, aquele odorzinho. E para combater a oxidação são adicionadas antioxidantes, né, isso para aumentar a vida útil da preparação, né, e para combater a oxidação e tudo mais. Então os antioxidantes mais comumente usados são os cosméticos como os tocoferóis, que a gente falou antes, que são basicamente derivados da vitamina E.
né? O ácido cítrico, ácido ascórbico, vitamina C, né? E os compostos aromáticos como BHT, né? Que é o butil hidroxitolueno. As hidroquinonas também são antioxidantes, que possuem também propriedades de clarear a pele humana. Basicamente a hidroquinona ela é utilizada em preparações de cremes para clareamento de pele, né? A gente tem até um medicamento vendido, ou um cosmético vendido na farmácia chamado Clariderme, né? Que é a base de hidroquinona, como também as hidroquinonas que podem ser manipuladas, né? na farmácia de manipulação. Então, sendo regularmente utilizadas em cremes, loções, para remoção de manchas, né? Isso é uma coisa interessante. A gente pode utilizar antioxidantes, além da função de oxidante, ela também tem uma função queratoplástica, né? Que é a que vai fazer com que haja a diminuição das manchas na pele. Bem, a presença de íons metálicos nos cosméticos, né? Especialmente ferro, cobre e níquel, é indesejável devido às reações com várias substâncias orgânicas, né? A gente chama de quelato, provocando alterações na cor e na textura do cosmético. Ele tende a ficar poroso, né? Tende a ficar poroso ou tende a ficar meio que liguento, né? Para isso não ocorra, são utilizados sequestrantes, que também são antioxidantes, se chamam de sequestrantes de íons, que capturam e imobilizam íons metálicos. Um dos sequestrantes mais comuns na indústria de cosméticos é o EDTA, né? A gente vai ver muito nas nossas preparações o EDTA, e ele é basicamente utilizado como antioxidante sequestrador de íons, né? Então, a gente tem um tocoferol, que na verdade vai ser o tocoferol ou então ácido ascórbico, que vão ser o que? Antioxidantes que vão diminuir a oxidação da preparação, e nós temos o EDTA, que vai sequestrar íons, basicamente devido a preparações com metais, né? Isso acontece muito, vamos dizer, o EDTA a gente pode utilizá-lo dentro do fator de proteção solar, já que o fator de proteção solar tem ou zinco ou tem titânio, né, que são metais, e eles vão basicamente ter um efeito aí de oxidação nos compostos do fator de proteção solar. Então a gente utiliza o que? O EDTA, que vai diminuir basicamente essa ação dos íons, né, que vão vir desses compostos metálicos. Bases oleosas, né? Muitas substâncias, pessoal, são usadas no cosmético, são insolúveis em água. A gente já viu isso. Algumas bases oleosas são utilizadas em cremes ou em pomadas, né? Inclusive, uma delas, as bases oleosas, a gente utiliza lanolina, né? Então, elas são insolúveis em água, mas são dissolvidas por óleos, né? E usadas como base de formulação. Então, as bases oleosas mais comuns são de óleos vegetais, né? Especialmente de oliva e de soja. Quando os ingredientes líquidos são aquosos ou pré-dissolvidos em água, elas serão insolúveis ou parcialmente solúveis nos óleos, e haverá a formação de emulsões, que a gente falou lá atrás. São as emulsões que têm duas fases, uma fase oleosa, uma fase aquosa, onde ela pode ser óleo-água ou água-óleo, dependendo muito de como é que a gente vai fazer, né? Isso nas emulsões podem ser dos ingredientes da base de óleo-água ou da base dos ingredientes água, óleo, ou na base do ingrediente de óleo-água, né? Isso determina as propriedades de espalhamento e a sensação de oleosidade ou hidratação da formulação, principalmente na pele ou no rosto, ou então nos cabelos também, onde se tem essa sensação. Então, bases solventes. Já as bases solventes, elas são diferentes das bases oleosas, né? A gente vai ter sólidos, líquidos, gases usados na produção de cosméticos que não são solúveis em água e podem ser dissolvidos por líquidos orgânicos cujo ponto de ebulição esteja próximo da temperatura ambiente. Então isso é uma coisa interessante, porque ela não vai ficar na pele. Então, de certa forma, a temperatura ambiente vai fazer com que ela se dissipe. Muitas vezes essas bases solventes, elas são basicamente dissolvidas em álcool, né? Álcool isopropílico ou álcool etílico em si. Então, no momento da aplicação do cosmético sobre a pele, axilas ou em outras partes do corpo, o solvente evapora rapidamente, sem deixar resíduos, dando uma sensação de refrescância e secura no local. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter algumas preparações de bases solventes que seriam em desodorantes, né? Ou então em
antitranspirantes, que utilizam bases solventes, né? Que podem até ser gasosas, que a gente sabe que a gente utiliza dentro de antitranspirantes que utilizam spray, aquele spray com compressão de gás, né? Então, solventes apropriados para cosméticos são atóxicos, uma coisa que a gente tem que sempre saber. Ambientalmente seguros, pouco inflamáveis, não quer dizer que não seja inflamável, né? Inodoros, de baixa densidade, e no caso dos solventes polares não podem formar peróxidos quando em contato com ar ou com a luz solar. Certo? Então, pessoal, a nossa aula é bem curta, agora a gente está diminuindo as nossas aulas para que a gente consiga ter uma maior interação com vocês. Então a gente está fazendo basicamente aulas entre 5 a 10 minutos, para que a gente consiga também diminuir também o assunto, para que vocês consigam acompanhar com mais facilidade, já que no primeiro semestre a gente fez aulas bem maiores, né? Então a gente vai fazendo aulas mais curtas, com conteúdos mais curtos, para que a gente consiga até ter um entendimento maior sobre o assunto, ok? Então, até a próxima, a gente se vê.